Fala, nação cruzeirense, eu sou Diego Salazar e hoje é vídeo diferente. Hoje é um bate-papo com um cara muito bacana, o Guilherme Pio, Guilherme Guimarães, que cobre aí o dia a dia do Cruzeiro, setorista do clube. Então a gente vai conversar com ele, conversar um pouquinho sobre Cruzeiro, sobre esse mundo do futebol, também sobre esse processo de transição da mídia esportiva que a mídia vive hoje. E antes de começar, pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar o gostei no vídeo e também participar interagindo com a gente nos comentários, deixando sempre a sua opinião aqui sobre os conteúdos que a gente vai trocar essa ideia aqui hoje. Então hoje a gente está aqui com o Guilherme Pio, que vai falar um pouquinho para a gente sobre Cruzeiro, sobre futebol, esse processo aí de modernização na mídia esportiva também. E já começar perguntando para ele exatamente sobre o Cruzeiro, né? Se ele sempre foi cruzeirense, Guilherme, ou se você ali se tornou cruzeirense depois de passar a acompanhar o dia a dia do clube. Um abraço, Diego, um abraço para todo mundo que acompanha o Diário Celeste, vocês fazem um trabalho muito legal. Então, essa é uma pergunta que eu já respondi algumas vezes. Todo jornalista esportivo ele tem um clube, aquele que fala que não, ele acaba mentindo. Eu respeito muito quem não revela o clube, entendo muito, mas no decorrer da minha trajetória mesmo eu acabei optando por revelar, até porque eu recebi convites para escrever livros a respeito do Cruzeiro e acabei abrindo essa situação e todo mundo hoje sabe que durante a minha infância, adolescência, eu acompanhei e aprendi futebol assistindo principalmente aos jogos do Cruzeiro, né? Tenho também uma admiração a outros clubes, mas nada que tivesse algo maior assim na infância e adolescência. Eu falo do Barcelona, gosto muito, principalmente porque o Ronaldo, que foi revelado no Cruzeiro, né, jogou no Barcelona. Eu cheguei até a camisa 9 da capa do Barcelona quando eu tinha os meus 12 anos. Então o Barcelona é um clube também que eu gosto bastante. E depois que me formei jornalista, a gente acaba precisando tomar outros rumos. E aí eu torço mais mesmo pelo Barcelona. Não deixei de acompanhar o Cruzeiro, eu trabalho cobrindo o Cruzeiro, mas é uma coisa agora que é mais racional, não é tão passional. Você, como jornalista, você precisa mudar a sua postura, e foi isso que aconteceu comigo nesse meu projeto de jornalismo, nessa minha trajetória no jornalismo, sempre respeitando, logicamente, os outros clubes. Já fiz cobertura de outros clubes também em Minas Gerais, cobri campanhas de títulos de outras equipes, mas efetivamente cobrindo o Cruzeiro desde 2014, e aí já são 6 anos ininterruptos aí cobrindo o Cruzeiro como setorista. Fiz isso no Jornal O Tempo e hoje no Jornal Hoje em Dia, e também comentarista dos jogos do Cruzeiro na Rádio 98. E sempre tem aquela dúvida do torcedor, né, Guilherme? Como é o dia a dia do clube ali? Como é ficar na Toca da Raposa todo dia, acompanhar os treinamentos? Conta aí pra gente como é conviver no dia a dia do Cruzeiro. 24 horas ligado nas notícias, né? A gente para um pouquinho para fazer as nossas coisas. Às vezes, o jornalista também tem folga, viu, pessoal? Muita gente acha que não, mas o jornalista tem folga. E nem sempre a gente consegue desligar tanto, né? A gente acaba conseguindo algumas informações, por hora até um furo de reportagem durante a folga, e a gente acaba interrompendo essa folga para escrever uma matéria, postar nas redes sociais. Então, são 24 horas mesmo ligado no noticiário do clube, envolvido mesmo com o clube que o jornalista cobre, no meu caso, o Cruzeiro. Tem uma situação que o torcedor, eu acho que ele não consegue fazer essa distinção, tá? De tanto que o jornalista é acostumado a fazer aquilo, lidar com os atletas, para ele é super normal. Estar do lado de algum jogador que é ídolo da torcida, para nós jornalistas é uma coisa normal, né? Tanto que a gente vê o torcedor e isso que às vezes a gente fala que o jornalismo acaba tirando de nós, não é uma reclamação, é uma constatação, tá? Uhum. Quando você é um torcedor comum, você chega perto do seu ídolo, você fica eufórico, querendo uma foto, um autógrafo, né? Querendo uma tietagem mesmo. Com o jornalista é completamente diferente, você mantém a compostura, mantém a postura profissional, tratando o atleta, né? Seja o atleta, o dirigente ou quem quer que seja, o ex-jogador, tratando com educação, tratando com respeito, né? Então, a postura de um torcedor ela é completamente diferente do jornalista, e a gente precisa manter justamente essa distinção de comportamentos pelo respeito, pelo profissionalismo, né? Daí a diferença entre aqueles que são influencers
que eu respeito muito o trabalho, e de quem é o jornalista. Porque, às vezes, o influencer ele é levado mais para o humor, ele não é levado tanto para a notícia. Eu acho que por isso que eu gosto tanto do canal de vocês, porque tem um pouco de tudo. Vocês dão notícia, né? Obviamente, pegando aquilo que tem sido noticiado diariamente, você faz um compilado, um resumo e coloca no seu jornal. Você sabe muito bem, já mandei várias mensagens, acompanho direto. E também tem aquela parte da zoeira. Isso para o torcedor é super liberado, desde que seja algo respeitoso, né? A zoeira que não passe do limite, que não influencie em violência. Eu acho que isso no futebol é super normal. A zoeira, ela inclusive tem que acontecer, porque é sadio e movimenta a rivalidade. Como eu disse, desde que não seja desrespeitoso ou que promova algum tipo de violência, homofobia. Né? Todos sabem, eu fui ameaçado recentemente apenas por participar de uma live de uma torcida LGBTQI, que apoia as causas LGBTQIs. Então, eu agora, de fato, não tenho problema nenhum em dizer que se eu já os apoiava antes, agora eu apoio muito mais. Pois é, isso aí infelizmente ainda tem muito, né? A galera perde um pouco o controle ali, principalmente em grupo de WhatsApp. As coisas aí são inaceitáveis mesmo. E aí você comentou aí sobre essa mudança, né? Que depois que você passa a viver ali o dia a dia da Toca da Raposa, você muda um pouco o perfil de torcedor, né? Você perde um pouco aquele carinho. Porque quando o torcedor vai a primeira vez na Toca da Raposa, eu tive a oportunidade de ir em 2009 pela primeira vez. Cara, é uma euforia total, né? É uma coisa inexplicável, né? Só quem já passou por isso consegue explicar. E aí, o jogador de futebol vive aquele sonho de se tornar um grande jogador no futebol brasileiro e jogar na Europa, né? Como é o setorista? Você como profissional aí, um jornalista, qual o seu sonho? Você já alcançou ele, cobriu o dia a dia do seu clube do coração ou tem algum outro sonho que você ainda almeja alcançar? Não, eu já realizei vários sonhos. Graças a Deus, eu consegui cobrir uma Copa do Mundo, cobrir Copa América, cobrir títulos importantes dentro do futebol brasileiro mesmo, Copa das Confederações. Praticamente fui o setorista da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014, cobri vários jogos da seleção, estava lá no 7-1. Acompanhei a semifinal também contra o Chile. Poucos jogos do Brasil eu não acompanhei naquela Copa. Tive também o privilégio de cobrir algumas partidas das Olimpíadas de 2016. Agora, na Copa América do ano passado, de 2019, acompanhei a seleção brasileira, estive na final lá no Maracanã, cobrindo o Brasil e Peru. E lógico que a Copa do Mundo, para mim, até agora, foi a cereja do bolo, né? Mas eu quero muito mais. Recentemente, eu fui convidado a escrever uma matéria para a revista Placar, falando sobre essa situação do Cruzeiro. A revista Placar aí tem 50 anos, uma revista super tradicional. É mais um degrau que eu subo na carreira e isso me deixa muito satisfeito, muito feliz, porque se fui convidado é porque o meu trabalho ele foi reconhecido. Né? Então, a gente vai aumentando um pouquinho dessa moral que a gente tem não só em Minas Gerais, mas no Brasil, e é por isso que eu sempre falo de respeito, né? A gente precisa respeitar, de fato, a profissão, respeitar o internauta, o seguidor, o leitor, né? Hoje a mídia ela é completamente multimídia, né? A pessoa que está te lendo, ela está te vendo no Instagram, observando o seu trabalho no Twitter, então é uma coisa que eu respeito muito, essa questão ética, profissional. Vocês nunca vão me ver falando coisas de algum clube pejorativas. Quando fui torcedor, claro, confesso, fiz brincadeiras e a gente vai evoluindo, né? A gente evolui com o passar do tempo e são alguns detalhes que já conquistei nessa carreira e pretendo muito mais. Né? Ganhei também um troféu junto com o Coletivo 1921 do Cinefute, o filme que a gente fez da história do Seu Lúcio. Então, a gente vai escrevendo os nomes aí, o nosso nome na história do jornalismo esportivo. Isso me deixa muito satisfeito. Pois é, isso é muito bacana mesmo, esse reconhecimento. E aí a gente falou aqui de sonho, né? A gente falou da convivência ali na Toca da Raposa. Infelizmente, a gente não viveu um sonho no ano passado, né? A gente viveu o pior momento aí da história do Cruzeiro. Sim. A gente ainda está vivendo, na verdade, né? E saber de você, como é que foi? Você falou, já contou pra gente como que é o dia a dia ali na Toca da Raposa, como é ser um setorista, mas como foi cobrir o Cruzeiro depois daquelas divulgações das matérias do Fantástico, feito pelo Capello?
Como que foi o dia a dia na Toca da Raposa depois de tudo aquilo que aconteceu? Na verdade, desde o dia 26 de maio do ano passado que ficou muito estranho cobrir o Cruzeiro, pelo clima. Tudo era muito ruim, era muito negativo. O trabalho triplicou, quadriplicou. A gente ficava por conta só de noticiar as coisas negativas mesmo do Cruzeiro. O que acontece? Muita gente questiona o jornalista porque não conhece os meandros da profissão, sabe? O jornalista, às vezes, ele não pode passar uma determinada linha porque ele só pode chegar até ali. Se é que vocês estão me entendendo. Existe muita coisa por trás das cortinas que a gente, às vezes, fica sem ter como tomar algumas ações. Muitos já sabem, eu também já fui vítima de uma demissão no jornal, justamente por ultrapassar essa linha, e não tenho medo de ultrapassar, não tenho medo, sempre vou ultrapassar, sempre que precisar, se é uma apuração mais pesada em relação a um dirigente, com muita responsabilidade, a gente vai fazer a apuração, e nessas questões todas, obviamente, muitos jornalistas tiveram alguma corda, sabe? Nesse ano de 2018 e no ano de 2019, né? Propriamente dito, uma corda que às vezes dava uma segurada. E a gente tentava avançar, e quem avançou foi a Globo. Muita gente acha que as notícias vieram de jornalistas de fora de Minas Gerais. Não. Todo mundo sabe, a Globo tem o Globoesporte.com, o Minas Gerais. Então, as denúncias surgiram em Minas, e aí o assunto foi tão cabeludo, na verdade, que ganhou as páginas policiais do Fantástico, por exemplo. Né? E aí o pessoal fala, não, isso aqui agora vai ficar sob a nossa responsabilidade, porque o assunto é muito sério, quem vai tratar isso é o Fantástico. Então, não foram jornalistas de fora que noticiaram a história do Cruzeiro, foram jornalistas daqui. Eu mesmo já vinha noticiando processos que o Cruzeiro respondia por não pagar jogadores, por não pagar empresários de futebol. O Cruzeiro não tinha pagado o Bertolucci, que é um mega empresário do futebol atualmente. Então, a gente vai noticiando as coisas, vai noticiando, e aí depois virou um bolo que ninguém conseguiu mais resolver. E aí acabou da forma que todo mundo sabe, um rebaixamento triste para a torcida do Cruzeiro, mas que aconteceu por questões fora de campo, porque jogador, quando não recebe, ele não joga mesmo. É a lei do Vampeta. Você é mais novo, eu não sei se você lembra da lei do Vampeta. Se você não me paga, eu também não jogo. Né? Você finge que me paga, eu finjo que eu jogo. Literalmente foram essas palavras usadas pelo Vampeta. Então, o Cruzeiro foi derrubado. O Cruzeiro, lógico, caiu para a Série B, mas o Cruzeiro foi derrubado para a segunda divisão por tanta coisa errada que aconteceu. Inclusive, é esse o meu assunto tratado na revista Placar, a abordagem da matéria, vou até falar aqui para vocês. O título é: o Cruzeiro faliu? O Cruzeiro vai falir? Aí eu abordei a situação com o presidente atual do Cruzeiro, com o Vitório Medioli, que foi o CEO do Conselho Gestor durante 15 dias. Falei também com analistas e técnicos da Ernst Young, que é uma das empresas de consultoria com maior destaque no mundo. Ela é muito grande, faz parte do Big Four, são algumas empresas de consultoria gigantes aí, em suas áreas. Falei também com a Polícia Civil, falei com o Ministério Público. Então, a matéria tem 4 páginas e vale a pena aí o pessoal correr às bancas para comprar, porque é um conteúdo bem vasto e tem novidade, inclusive, do relatório da Kroll, falando sobre essas negociatas perigosas que o Cruzeiro fez na administração Wagner Pires de Sá. E ainda sobre aproveitar que você está fazendo essa matéria, né? A gente teve hoje a divulgação de mais uma matéria, de conversas ali entre advogados e tal, e a gente está tendo isso direto, o Ministério Público já publicou também. No final das contas, você acredita que alguém pode sair preso no fim dessa história aí do Cruzeiro? Eu acredito que sim. Não acredito que o Cruzeiro vai conseguir recuperar o dinheiro que foi desviado do clube, sabe? Essa parte de má administração, por mais que eles erraram, é algo que talvez a polícia não consiga fazer com que esse dinheiro retome. Mas pelos contratos que foram feitos, algumas assinaturas em documentos fraudulentos, se o Ministério Público, a Polícia Civil e até a Polícia Federal conseguirem provar de fato que houve irregularidades nisso, aí vai dar cadeia, vai dar problema para quem estiver envolvido.
Não vou falar que a pessoa vai ficar presa, se for presa, pro resto da vida, porque a gente conhece como funciona tudo no Brasil, né? Mas se de fato a polícia encontrar equívocos que foram cometidos pelos últimos gestores, vai dar problema. Demora. O torcedor tem cobrado bastante. Está demorando muito, mas pode ter certeza que em breve vai ser divulgado aí alguma coisa, porque uma primeira etapa da investigação já está perto de ser finalizada. Foi o que eu conversei com alguns integrantes aí da Polícia Civil, do próprio Ministério Público, e com essa documentação da CROL que chegou depois, pode ser que haja uma segunda etapa de investigações, porque imagina, são 600 páginas de um documento que chegou quando a investigação já estava em curso. Pois é, muita coisa, né? Muita coisa que aconteceu. E aí, assim que quando o Wagner cogitou incluir o Itai Machado na sua turma de direção ali, você deve se lembrar também que teve uma campanha aí nas redes sociais, principalmente no Twitter, que sempre encabeça essas campanhas contra a presença dele no Cruzeiro, né? Já existia essa campanha antes de tudo isso acontecer. Qual era a sua impressão do Itai Machado antes de todos esses problemas que aconteceram no Cruzeiro? Na verdade, ele já tinha feito um trabalho muito polêmico no Ipatinga. O Ipatinga chegou à Série A e depois caiu e praticamente sumiu do cenário esportivo nacional. A gente viu que, como ele dirigiu o Ipatinga, foi uma gestão temerária também, tem inúmeros processos, até coloquei isso na revista Placar, são mais de 40 processos envolvendo o nome do Itai Machado, juntando aí a Justiça do Trabalho e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Com certeza ele não tinha um filme bem feito para assumir o Cruzeiro. É inegável que dos bastidores do futebol ele conhece, né? Só que para fazer o trabalho dele, nem sempre ele tomava as melhores decisões e o melhor caminho. O Wagner acabou arriscando, entregou praticamente o Cruzeiro para a gestão do Itai Machado e deu no que deu. Pois é. Aí a gente vive esse processo político de clubes do Brasil, né, que são todos iguais praticamente, e a gente está falando da situação do Cruzeiro, que tem muitas irregularidades, mas situação de irregularidade talvez tenha algumas exceções ali que não tenha, mas dívidas a gente sabe que todos os times brasileiros estão muito endividados aí por péssimas gestões, né? Como você enxerga a política dos clubes brasileiros com esse sistema de conselho, que a gente sabe que acaba sendo eles que comandam tudo ali, o torcedor não tem voz nenhuma, né? Na verdade, é o que precisa acontecer, uma redemocratização dos clubes, né? Alguns já abriram os seus conselhos deliberativos para o torcedor, para os sócios torcedores. A gente fala de Internacional, Fluminense, Grêmio, o próprio Bahia, que tem sido um modelo aí a ser seguido, na minha opinião, tem feito um trabalho de reconstrução muito importante. O Bahia chegou a cair para a Série C do Campeonato Brasileiro, teve perto de ir para a Série D, passou por uma intervenção judicial e, a partir daí, o clube tomou novos rumos. Tinha dívidas também enormes, dívidas muito exorbitantes, mas acabou dando a volta, e não só financeiramente, mas até do ponto de vista administrativo e de governança. O Bahia tem dado o exemplo aí, principalmente nas causas sociais. É um exemplo que o próprio presidente do Cruzeiro já citou algumas vezes, que tem o Bahia como modelo. Ele gosta muito também, o Sérgio Santos Rodrigues, do Grêmio, ele acompanha muito, ele é um cara que se formou em gestão desportiva pela Universidade do Real Madrid, né? Então ele acompanha bem essas questões voltadas para a governança no futebol. Eu vejo que os clubes estão bem atrasados, o Cruzeiro muito mais do que alguns, esses que eu já citei aqui principalmente. É que, claro, que um clube que tem mais de 9 milhões de torcedores não pode ter sua vida decidida apenas por 500 cabeças, um conselho deliberativo que, às vezes, é retrógrado, né? A gente vê que acontece muito isso no Cruzeiro. Precisa, de fato, ter uma redemocratização. A gente estava falando em off aqui antes de começar, né, nos bastidores, sobre essa medida que o Cruzeiro tomou de um portal para o torcedor dar sugestões para alteração do novo estatuto. Isso é um grande passo. É um grande passo. Não é o único que tem que ser dado, mas é um grande passo. Sou um dos jornalistas que acompanha o Cruzeiro que mais dá voz para o torcedor. Isso é só buscar nas minhas matérias que já fiz, acompanhando não só as manifestações, mas também todas as ações sociais da torcida. E bati muito nessa tecla de dar ao torcedor essa oportunidade de sugerir mudanças no novo estatuto. É um estatuto que talvez não fique da forma como muitos gostariam,
né? Porque vai ser alterado, precisa ser alterado com tempo, com paciência, com toda a meticulosidade que o próprio processo pede para que não aconteçam erros. O Cruzeiro não pode errar. O índice de erro do Cruzeiro tem que ser quase zero pela situação calamitosa que o clube se encontra. Pois é. E aí a gente conversando sobre dívidas, a gente citou aqui o caso do Cruzeiro, que teve muitas irregularidades, mas no ano passado a gente teve aí vários clubes terminando o ano com saldo negativo, sem ter regularidades expostas, né? A gente sabe que tem aí no futebol, na minha opinião, um processo aí muito grande de supervalorização. Os jogadores recebem os salários ali que, na minha opinião, não tem como clube nenhum do Brasil bancar isso. E aí, saber exatamente a sua opinião sobre isso. Você também acredita que existe essa supervalorização? Porque hoje a gente vê o time contratando, mas aí no final das contas não paga, né? Tem vários clubes aí sofrendo processo de jogadores com passagens até em elencos que foram campeões. Então, na minha opinião, existe essa supervalorização tanto no valor do salário quanto no valor da negociação. Você também acredita que tem esse processo de supervalorização? Com certeza. Vou usar aqui uma expressão do Neto. Tem pé de rato aí no futebol ganhando 200 mil, que não merecia ganhar nem 10% disso. Né? E vai muito do trabalho do empresário, cara. A gente vê aí que alguns jogadores não têm condição de atuar com grandes camisas e acabam vestindo uniformes de grandes clubes do Brasil. Nada contra o trabalho dos empresários, eles estão ali para fazer isso mesmo. Só que essa relação entre empresário e clube tem se tornado cada vez mais promíscua. E aí eu gosto de falar isso, o torcedor, é uma frase que eles repetiram muito para o Rodrigo Capello. Por que você também não fala do clube A? Por que você também não fala do clube B? Só fala do Cruzeiro. Gente, se acontecer com outros clubes o que aconteceu com o Cruzeiro, a situação vai ser igual ou muito parecida. O que teve no Cruzeiro foi que entregaram várias denúncias e comprovações dessas denúncias. Né? E aí fica muito mais fácil, entre aspas, do jornalista correr atrás. Tem que ter muita responsabilidade. Aí é o que eu digo, a diferença entre um jornalista mesmo, profissional, e outras pessoas que trabalham com notícias na internet. Você não pode receber uma informação e publicá-la de qualquer forma sem você ter uma comprovação, senão você vai tomar um processo. Você pode tomar um processo. E, às vezes, a informação que chega, ela não é 100% daquilo que te falaram. Então, por isso que a apuração é um dos pontos mais importantes do jornalismo. A internet, ela fez com que essa apuração ficasse um pouco desvalorizada, o que é um erro, né? Porque a internet demanda agilidade, velocidade, para que tudo seja publicado de uma forma mais rápida. E isso atrapalha, de fato, a apuração. Só que, se acontecer com outros clubes, de alguém entregar vários documentos, como aconteceu com o Cruzeiro, o que aconteceu com o Cruzeiro vai acontecer com diversos outros clubes. Isso aí você não tenha dúvida. Não tenha dúvida. O Cruzeiro foi o bode expiatório, digamos assim, porque, como eu comentei, entregaram vários documentos para a polícia, para a imprensa, e a partir daí aconteceu tudo que a gente viu aí. A gente vê desde o dia 26 de maio do ano passado. Essa situação do Cruzeiro, eu até comento com muita gente sobre isso. Na minha opinião, também é a mesma coisa. A única diferença do Cruzeiro para os outros clubes é que do Cruzeiro foi exposta para todo mundo ver ali como estava. Aí acabou que ninguém queria emprestar dinheiro, os jogadores começaram a cobrar também. Mas recentemente eu gravei com o Vitor Sérgio Rodrigues, lá do Esporte Interativo, e ele até comentou a mesma coisa. Ele falou que o São Paulo terminou o ano com mais de 170 milhões de déficit aí, e só não teve as coisas expostas, mas é muita coisa irregular por fora que a gente não fica sabendo, né? Eu gosto de citar um exemplo, só para você ter ideia. Você mora num prédio, você mora no apartamento 101, o seu vizinho do 102 tem um Uno Mille. Você sabe que ele tem um Uno Mille e conhece pelo menos um pouco da característica dele, né? Familiar, financeira. A vida inteira ele teve esse Uno Mille. Do nada ele aparece com uma Mercedes. Opa, você vai abrir o olho, vai falar, ó, o que está acontecendo? Alguma coisa aconteceu, ele ganhou dinheiro. Que bom, né? Se ganhou dinheiro de forma lícita, não tem problema, cresceu na vida. Mas aí, o cara vai buzina no seu ouvido, ó, o seu vizinho está fazendo coisa errada, não sei o que e tal. Você vai divulgar isso de alguma forma, você tem alguma prova? Não tem como, senão você vai tomar um processo. Agora, se você tem fotos, documentos que comprovam que o seu vizinho fez de fato alguma coisa errada, aí são outros 500. Aí sim você tem um material que você pode se balizar por eles, pode se pegar firme nesse material e comprovar denúncias. Foi isso que aconteceu no Cruzeiro. Comprovando denúncias, aí abriu
a caixa azul do Cruzeiro e mostrou aí todas essas confusões, como certamente tem em outros clubes. Só algum conselheiro abrir a boca aí, você pode ter certeza que vários outros clubes do Brasil vão passar por situação muito semelhante à do Cruzeiro. Com certeza, sem dúvida nenhuma. E aí, ô Guilherme, depois da saída do Wagner, a gente teve o conselho gestor que assumiu o time nesses últimos meses aí. E tem muita gente que critica o trabalho do conselho gestor, né? Eu vejo nas postagens do próprio Diário Celeste, sempre tem um ou outro comentando ali que o conselho gestor só maquiou, que não colocou dinheiro, que não pagou nada. Como que você avalia ali? Você estava presente, né, acompanhando o time nesses meses. Como que você avalia o trabalho do conselho gestor? Você acha que fizeram o que dava para fazer ou daria para ter feito mais? Eu acho que o conselho gestor tinha tudo para sair muito por cima. O que o torcedor, de fato, tem um pesar é que eles não conseguiram pagar a parcela da dívida e o não pagamento dessa dívida fez o Cruzeiro perder 6 pontos e começar com menos 6 na tabela da Série B. Se não fosse isso, a opinião da maioria seria de 80% para cima, 70% para cima de aprovação. Esse não pagamento, de fato, não ajudou o conselho gestor. Mas se você for pegar o Cruzeiro como ele estava no final de 2019, sem dinheiro para nada, devendo 3 folhas salariais, folhas que chegavam a 15 milhões de reais, né? Devendo jogadores, não pagando funcionários, não pagando férias, não pagando tributos. Eles tiveram muito trabalho no começo do ano, né? Não dá para desvalorizar o trabalho do conselho gestor. Eles assumiram uma bronca gigantesca e deram conta daquilo que foi possível. Né? Eu repito, se tivessem feito o pagamento da parcela lá do Denilson e o Cruzeiro não tivesse perdido 6 pontos, seria uma outra história, mas trabalhos pontuais foram muito bem feitos. O próprio Cris Bretas, como superintendente jurídico, conseguiu fazer com que o Cruzeiro obtivesse a liminar aí e retornasse ao Profut, né? O assunto ainda vai ser discutido de forma mais abrangente na justiça, mas de fato foi um ganho. Com isso, o Cruzeiro pode, quem sabe, no futuro muito breve, conseguir aí, desbloquear o dinheiro do Arrascaeta, tem mais de 16 milhões, se não me engano, bloqueados, é um dinheiro que pode ajudar. Né? Então, tem muita coisa que o Conselho Gestor fez de positivo, outras não tão positivas assim, mas é inegável que eles foram muito corajosos de assumir um clube no momento em que eles assumiram. E ainda falando dessa dívida aí do Denilson, né, que o Cruzeiro perdeu 6 pontos no Campeonato Brasileiro, não era uma dívida tão grande assim, falando de futebol brasileiro, falando de time a nível do Cruzeiro. Você acredita que o não pagamento dessa dívida ali teve algum problema ali interno nos bastidores que seja política? Porque a gente sabe, por exemplo, o Pedro Lourenço já pagou muitas dívidas do Cruzeiro, né? E uma dívida dessa ele já pagou coisa até maior. Você acha que teve alguma coisa nos bastidores ali? Não dá para comprovar, né? Mas com certeza fica uma pontinha de dúvida em relação ao que teria acontecido. O que eu sei é que o Cruzeiro estava pronto para conseguir alguns empréstimos e pagar essa dívida em alguns bancos aí conhecidos que o torcedor tem na ponta da língua, mas por algum motivo esse empréstimo não saiu. De fato, quando a gente fala que o Cruzeiro estava zerado no caixa, é zerado mesmo, cara. Não tinha nada, não tinha dinheiro para nada. Não tinha dinheiro, não, é zero mesmo. Tanto é que entrou um dinheiro de patrocínio da Brahma, um valor de patrocínio de 2 milhões, esse dinheiro não deu para nada. Derreteu nas contas do Cruzeiro. A gente teve a live do Sérgio Rodrigues hoje, que a gente está gravando na quinta-feira, né? E ele tinha feito a postagem lá respondendo um torcedor no Twitter, dizendo que vinha craque por aí, né? Isso revoltou uma galera aí. A galera mandou pra gente no Twitter lá, revoltada, que estava na expectativa já de vir o Romero. Agora, aproveitando esse gancho todo aí, como é que você está avaliando esse começo de trabalho do Sérgio Rodrigues? Você está bem confiante com ele? Você acha que vai dar certo? Como é que você avalia esses primeiros dias aí de trabalho do Sérgio Rodrigues? Ele está chegando aí no primeiro mês, né? Daqui a pouquinho ele bate o primeiro mês de trabalho. Ele está fazendo o que pode. E ele falou uma coisa certa na live. Tem que ser tudo com o pé no chão. O Cruzeiro precisa ser reorganizado no extracampo primeiro, depois passa para o campo. Né? Uma coisa caminha junto da outra. É preciso um equilíbrio. Não dá para você trabalhar o futebol como o Cruzeiro trabalhava na gestão passada.
deu all-in, entendeu? Para quem joga aí pôquer, conhece muito bem, deram um all-in, falaram, estourar a conta do Cruzeiro, vamos fazer aqui o que é possível, vamos contratar da forma que foi, o resto que se dane. Foi o que aconteceu. E agora ele está tentando colocar a casa em ordem, trazendo pessoas gabaritadas para o clube, não tem essa de influência, o famoso QI, né? Muita gente reclamou aí, até de uma matéria que eu fiz, de uma indicação do David, mas eu mesmo citei na minha matéria, falando do Gustavo Ferreira, que era uma indicação, o diretor de futebol do Jabaquara. Muita gente assusta, mas o profissional ele tem cursos na CBF, tem cursos FIFA, da Universidade do Futebol, e se o presidente acha que ele tem a capacidade para dirigir a base do Cruzeiro, currículo o cara tem, entendeu? Então, tem que esperar trabalhar também. Vamos dar tempo ao tempo, e o torcedor já está acostumado e já aprendeu, né? Não dá para sair batendo palma antes da hora. É preciso ficar monitorando e acompanhando o trabalho para elogiar quando for a hora de elogio, para criticar quando for a hora da crítica, e se for pedir para sair, ter a hora certa também, mas, obviamente, dentro daquilo que o cara apresentou na sua área de atuação. E aí, com o trabalho do Sérgio Rodrigues, o Cruzeiro começando o Campeonato Brasileiro com menos 6 pontos, como é que você analisa aí esse restante de temporada do Cruzeiro? Você acredita que o Cruzeiro consegue o acesso já em 2020, mesmo começando o Brasileiro já? Vai passar o quê? No mínimo 4 rodadas na zona de rebaixamento. Vai ter que fazer um início de campanha fenomenal ali para não se distanciar tanto da ponta, né? Eu lembro aqui de um caso do América, que o América tinha perdido, se não me engano, 18 pontos, porque escalou um jogador que tinha tomado 3 cartões amarelos e o diretor de futebol na época não contabilizou isso direito. Acho que, se não me engano, era Raul ou Rui, não me lembro o nome do jogador. E aí depois acabou que o América ficou sem 6 pontos, e por causa desses 6 pontos ele não conseguiu subir para a primeira divisão. Faz muita diferença, né? Faz muita diferença 6 pontos. Mas esses 6 pontos só vão fazer diferença dependendo da campanha que o Cruzeiro tiver no campeonato. Se ele disparar, ele consegue ganhar, né? A gente já viu o Cruzeiro ser campeão aí com 9 pontos de diferença em relação ao segundo colocado. Então não é impossível. Se torna mais complicada a missão, mas impossível não é. E aí você comentou que o Cruzeiro hoje já viveu, né? Não sei a situação atual, mas viveu caixa zero, né? Sem ter nenhum centavo na conta para pagar nada. Como que você avalia também esse processo de recuperação do Cruzeiro para o Cruzeiro voltar a disputar título? Você acredita que vai ser um processo que vai demorar muitos anos? Muita gente fala aí, o Sérgio Rodrigues também já falou, 2 anos ali para voltar a disputar título. Como que você avalia isso? Você acha que vai demorar muito, ou se o trabalho for bem feito, dá para fazer algo em curto prazo aí? Depende, isso aí também depende. O Flamengo demorou 5 anos para conquistar um grande título, né? Mostrar que de fato tinha se recuperado de um problema grave financeiro. A dívida do Flamengo também batia em 800 milhões. A diferença é que o Flamengo não tinha dívidas urgentes igual tem o Cruzeiro. O Cruzeiro ele tem dívidas urgentes aí, emergenciais, na casa de quase 400 milhões, o que é um problema muito crítico para o clube. Tem que tirar dinheiro, não sabe de onde, né? Só na FIFA são quase 100 milhões de dívidas. O Flamengo ganhou a Copa do Brasil de 2013 praticamente quando o Flamengo começou esse trabalho de reconstrução. Falei na minha matéria da Placar que eu tinha entrevistado os analistas da Ernst Young, e o meu papo com eles foi justamente sobre esse tempo. Quanto tempo o Cruzeiro levaria para se recuperar? Eles usaram o Flamengo como parâmetro. Mas aí o Flamengo tem uma cota de TV maior, o Flamengo tem um patrocínio maior, o Flamengo tem uma torcida que engaja mais, porque a torcida é maior, é óbvio, né? Então, o Flamengo tinha onde tirar receitas maiores que a do Cruzeiro. E num período em que era 2013, há 4, 5 anos atrás, né? Estou falando mais, né? 7 anos. A economia era outra. Hoje a economia do país é completamente diferente. Na minha opinião, 2 anos são insuficientes para o Cruzeiro voltar aí a ter pelo menos parte daquela força que já teve. Estou me balizando pelas conversas que tive com especialistas da área. 2 anos eu acho muito pouco. Eu sei que é o discurso do presidente, não poderia ser diferente, ele precisa jogar a bola para cima, né? Ele precisa criar um outro ambiente, e ele já está conseguindo fazer isso. Se você que é torcedor e acompanha muito os bastidores do clube, você vê que o cenário já é outro, não está tão carregado quanto já foi num passado recente.
né? Justamente porque o presidente tomou a rédea, ele chama a responsabilidade para si e ele se tornou o porta-voz do Cruzeiro. Você não vê mais um diretor de futebol dando muita entrevista, um diretor financeiro dando muita entrevista, o diretor de comunicação dando muita entrevista, o camarada que trabalha no almoxarifado, ou seja, quem que for dando entrevista, porque o presidente chamou a responsabilidade para ele, bateu no peito, quem vai falar tudo em relação ao clube sou eu. Se precisar de um advogado falar, como precisou recentemente no Esporte Espetacular, o responsável pelo jurídico do Cruzeiro vai dar a entrevista. Mas a gente conta nos dedos quantas entrevistas que esses novos players do clube deram. Está tudo no presidente. O presidente chamou a responsabilidade para ele e isso gera o que a gente tem visto, que é um pouco mais de credibilidade para o clube, e o clube vai sendo visto de uma outra forma no mercado, e aí consegue arrumar parceiros, consegue fazer algumas negociações com bancos, para pegar um empréstimo aqui e outro ali. Ele está tentando limpar de fato o Cruzeiro. Guilherme, agora mudando um pouquinho o assunto, falar um pouquinho sobre a mídia esportiva aí, que a gente está passando num processo de transição muito diferente, muito grande também, né? Antigamente a gente queria saber notícia de time, ou ligava o rádio, ou ligava a TV fechada, a gente tem ainda os programas esportivos aí que tem duração às vezes mais de 1 hora, e a gente que torce para time que não é do eixo ali, Rio, São Paulo, às vezes assistia um programa de 1, 2 horas para acompanhar ali 10 minutos, 15 minutos de notícia do Cruzeiro, que já era muito, né? Como que você vê essa mudança? Porque hoje a gente tem uns canais aí que torcedores criam e acaba crescendo em um nível legal ali, que conseguem emitir a notícia para o torcedor que acompanha. Você vê isso aí como uma coisa boa, como uma coisa ruim? Você já falou também da fake news, que tem muita gente que tem esses canais grandes não entende a gravidade do que isso pode ser, né? Acaba noticiando ali qualquer coisa, mensagem de WhatsApp. Como que você enxerga isso? Cara, eu vim da mídia alternativa, eu chamo assim, né? Eu era de um site que fazia um trabalho naquela época, no ano de 2009, 2010, que não tinha Instagram, não tinha WhatsApp. A gente já fazia um trabalho diferenciado porque a gente usava vídeo. Era um canal específico e direcionado para os torcedores do Cruzeiro, né? E já naquela época eu via a forma como o jeito de fazer o jornalismo mudava. Eu nem tinha formado ainda, né? Eu nem trabalhava na grande imprensa como jornalista mesmo. Eu era um estudante, um estagiário que sempre buscava fazer o diferente. Eu acho que é super válido, cara. É super válido desde que o respeito, como eu sempre falo aqui, desde que o trabalho seja bem feito e com responsabilidade, sabe? Tem vários canais legais. O canal de vocês, eu não canso de elogiar, faz um trabalho muito bacana, muito respeitoso, né? E assim como vocês, tem vários outros. Agora, tem também aqueles camaradas que usam a internet para fazer o mal, né? E aí a gente viu um exemplo nada legal aí de influências e até jornalistas que recebiam do Cruzeiro. Às vezes eu até entendo a explicação. Eu não estava sendo pago para falar bem do Cruzeiro, eu estava sendo pago para divulgar as coisas do Cruzeiro. Tudo bem, mas se o clube te paga, você não vai poder falar mal daquilo que acontecer. É uma relação que é uma relação muito... Ela é promíscua demais, sabe? É uma coisa que não é legal. Você quebra um parâmetro muito importante, que é o da ética, né? Se o clube me paga, eu não vou poder falar mal do clube. E aí, se isso não for tão espontâneo, isso pelo menos é algo que fica dentro, é uma sensação que o cara tem. Ó, eu não posso ir ali por causa disso, senão eu não vou receber o dinheiro, entendeu? Então, assim, tem que ter essa responsabilidade. Essas pessoas não pensaram nisso, né? Cada um agora está, em tese, pagando pelo erro que fez. Um já desapareceu, sumiu, tinha um canal até com muitos seguidores na internet, já chegou a, inclusive, ter um blog que era muito lido, muito acessado, né? Então, assim, tem que ter responsabilidade. Tendo responsabilidade, fazendo um trabalho legal, é tudo dentro da normalidade. Não vejo nenhum problema. A notícia, ela é vendida, né? A notícia, ela é vendida. Um clique numa notícia, ele gera lucro para alguém. Seja para um dono de jornal, seja para uma rádio, para um portal, gera engajamento. Então, hoje em dia, mais do que nunca, o clique ele tem que ser responsável. Se você vai clicar numa matéria, confia naquilo que você vai ler. Porque se você sabe que é mentira, não perde nem um tempo clicando, porque senão você vai estar dando munição para uma pessoa que está fazendo errado continuar fazendo errado.
Esse aí é o grande problema. É o clickbait, né? Que a galera acaba caindo todos os dias e tem mais audiência do que o conteúdo que é verdadeiro, né? Justamente. É isso que acontece. E aí, ainda sobre essa modernização que a gente vem passando, como é que você enxerga para o futuro, talvez não muito longo, no futuro próximo, as transmissões aí do futebol, né? A gente viu que hoje saiu essa medida provisória aí, mas a gente já estava tendo transmissões aí pela Libertadores, a gente teve o Grenal aí com mais de 1 milhão de acessos simultâneos ali. Como que você enxerga isso? Você acha que é o futuro mesmo, essa migrar para as redes de streaming aí? Na verdade, é o futuro. Se vai migrar só nesse tipo de plataforma, não dá para dizer, porque a televisão ainda é muito forte, né? Não dá para falar, olha, vamos assistir o jogo só pelo celular, só pelo smartphone, só pelo tablet, computador. Não, mas é uma nova plataforma, né? É um novo jeito de assistir futebol. Antes era só o rádio. Eu ainda sou daquela época que não tinha todos os jogos na televisão. Tinha alguns jogos que você tinha que escutar no rádio. Não tinha mesmo, não existia o pay-per-view, né? O pay-per-view é uma criação dos anos 90. E aí, já de meados dos anos 90, né? Até 94, 95, não tinha tanta transmissão de futebol em televisão fechada. Veio com esses canais mesmo, pagos e tudo. Agora, eu vejo também com naturalidade, porque é a modernização, né? O mundo está cada vez mais moderno. Trazendo isso um pouco para o jornalismo, por exemplo, em 2012, eu ia para o centro de treinamento fazer a cobertura dos clubes e eu já tinha o meu smartphone. E muita gente fazia anotação no caderninho, subia para a sala de imprensa e anotava no computador. Nessa época, em 2012, eu já fazia as minhas matérias pelo telefone celular. Eu usava o bloco de notas e dali mesmo eu já escrevia da beirada do gramado, acompanhando o treino, eu já escrevia a matéria. Então, eu já adiantava esse trabalho. Eu não tinha que anotar no papel e depois perder pelo menos uns 20 minutos para começar a fazer a matéria. Tanto é que quando eu comecei a fazer isso, eu soltava matéria de treino, ou se um jogador machucou durante o treino, muito antes, porque o cara tinha que anotar lá para o computador. Hoje não. Hoje você vê aquilo acontecendo ali, já está no Twitter, está no Instagram, tem um vídeo. É muito diferente. A modernização, é a dinamização que eu falo da profissão, e é isso que a gente tem que sempre correr atrás para não ficar atrasado. Porque quem não comunica direito, né, já diria o Chacrinha, se estrumbica. Quem não comunica, se estrumbica. E hoje, para se comunicar, não é só pela fala, é pelo telefone, é um vídeo, é um áudio. Então, é o futuro mesmo, não tem jeito. O futebol, você vai assistir ele na palma da sua mão. Guilherme, agora caminhando um pouquinho aí, né, do nosso bate-papo, o maior jogador da história do Cruzeiro, na sua opinião? Dirceu Lopes. Dirceu Lopes. Um jogo Sem inesquecível. pestanejar. Um jogo inesquecível, Cruzeiro e São Paulo, Copa do Brasil de 2000. E agora a gente vai simular aqui, a gente mexe no Instagram, né? A gente tem a opção lá de curtir, comentar, salvar ou passar. E a gente tem as 3 opções, ou você curte, ou você salva, ou você passa. Se você estivesse mexendo no Instagram agora e tivesse uma foto do Thiago Neves lá. Delete. Uma foto do Dedé. Dedé, eu também passo. Egídio. O Egídio. Cara, o Egídio, você falou que tem curte, o que mais? Curte, salva ou você só passa? Curte, salva, passa? Cara, o Egídio, por mais que o torcedor não goste dele, é um cara que eu não vi sendo ruim pro Cruzeiro, não, sabe? Ele saiu do clube, pediu para sair e tal, voltou. Eu curtiria a foto do Egídio. Paulo Pedrosa. Paulo Pedrosa, esse eu passo. Zezé Perrella. Também passo. Rafael, goleiro Rafael aí que foi pro Atlético Mineiro. Cara, eu respeito muito o direito do trabalhador escolher onde ele quer trabalhar, sabe? Ele escolheu, ele fez uma escolha. Se foi arriscado ou não, isso fica por parte dele. Eu vou ficar com respeito à decisão do Rafael, mas discordo dele, né? Até porque ele quis trocar o lado, ele respeita. Ele não deixou de respeitar o Cruzeiro, isso aí vocês podem ter certeza. O torcedor é que enxerga de uma outra forma. Mas eu também passo o Rafael,
Não concordo com ele, mas respeito a decisão. Agora, são duas opções, é um ou outro. A gente tem aí Mano Menezes e Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei Luxemburgo. Fábio ou Dida? Essa é sempre muito complicada, né? Vou explicar o porquê. Para mim, o Dida é o melhor goleiro que o Cruzeiro já teve, tecnicamente falando. Mas o Fábio, ele é o maior goleiro da história do Cruzeiro, na minha opinião, então eu fico com o Fábio. Wellington Paulista ou Marcelo Moreno? Wellington Paulista. Marquinhos Paraná ou Fabrício? Fabrício volante que atuou aí pelo Cruzeiro. Marquinhos Paraná. Dirceu Lopes ou Tostão? Essa daqui eu tinha colocado, mas você já falou que é o maior ídolo, já né? falei então que é o Dirceu Lopes. Provavelmente vai escolher. Guilherme, te agradecer pela participação. A gente acabou alongando aqui porque o bate-papo foi bom. Muito obrigado por ter participado com a gente aqui. É muito importante para o torcedor, né? O torcedor sempre gosta, ver uma visão um pouco diferente também. Então, colocar a gente sempre à disposição do que precisar aí, te agradecer pela participação e sucesso aí nessa caminhada que já está de muito sucesso, né? Obrigado, eu agradeço. Como eu disse, eu sempre acompanho vocês. A gente está sempre trocando mensagens, né? Eu acho muito legal o trabalho que vocês fazem. É um trabalho que cresceu bastante. Começou ali na rede social, depois vocês foram para o YouTube fazendo um trabalho bem legal. Então, parabéns aí também. Que vocês continuem dessa forma, sempre respeitando, né? Não só os profissionais, mas também os torcedores. E hoje, né, como a gente fala, eu sou jornalista, hoje eu sou setorista do Cruzeiro. Amanhã eu não sei se vai continuar dessa forma, justamente por causa do profissionalismo. É isso que a gente tem que saber e respeitar. Mas eu tenho um respeito muito grande pelo Cruzeiro, pela história do Cruzeiro, e também é muito legal você cobrir um clube por tanto tempo e acompanhar vários caminhos que esse clube tomou. Infelizmente não é o melhor caminho agora, o Cruzeiro precisa se reconstruir, mas a gente já cobriu de tantas glórias. Então a gente vai acompanhando aí, espera que o futebol brasileiro continue com o Cruzeiro, dando alegria para o seu torcedor. Então esse foi o nosso bate-papo com o Guilherme Pio aí. Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal, comenta pra gente quem você gostaria de ver aqui trocando uma ideia com a gente, que a gente vai mandar o convite, se a pessoa aceitar, obviamente, a gente traz aqui e grava esse bate-papo. Esse foi o nosso vídeo de hoje, até a próxima.